Olá! Hoje a gente vai desvendar aqueles momentos assim super críticos logo depois de uma queimadura grave, né? Falo da infusão de fluidos. Como é que a gente garante que isso seja feito direitinho, no tempo certo? Nossa base é um guia prático sobre acesso venoso e infusão em queimados. Ok, vamos lá entender essa parte inicial. Olá, é isso mesmo. E o fascinante, ou melhor, o crucial aqui é a urgência, sabe? As primeiras horas realmente definem muito do prognóstico do paciente. E essa gestão de fluidos, bom, é a primeira grande batalha que a gente enfrenta. Então vamos direto ao prático. Acesso venoso. O material fala em acessos calibrosos. Imagino que conseguir isso rápido, ainda mais em pele queimada, não deve ser fácil. Qual a prioridade ali na hora? Exato, não é simples. O ideal, né, é conseguir dois acessos periféricos, daqueles mais grossos, tipo 14 ou 16 gauge, e claro, de preferência em pele que não foi queimada. Mas olha só, e aqui está um ponto-chave. Se não tiver jeito, se a única opção for puncionar na área queimada, a indicação é ir em frente. A necessidade de infundir líquido rápido supera o risco, entende? Entendi. É uma decisão difícil, mas necessária. E se mesmo assim o acesso periférico não rolar? Quais as alternativas? Bom, se o periférico falhar mesmo, aí o próximo passo é um catéter venoso central. E tem situações extremas, né? Tipo parada cardíaca, choque muito grave. Aí a via intraóssea, a IO, entra como uma opção super rápida e eficaz para a gente infundir os cristalóides como o Ringer lactato. A sequência é essa: periférico, daí central e, em último caso, IO. Certo, acesso garantido. E a infusão em si? O guia sugere começar antes mesmo de saber direitinho a área queimada. Isso parece meio no susto, não? É exatamente isso, uma corrida contra o tempo. A infusão com o Ringer lactato tem que começar assim imediatamente após conseguir o acesso. E para guiar essa primeira fase, antes de ter os cálculos certinhos, a gente usa umas taxas meio que padrão baseadas na idade, sabe? Tipo, para crianças até 5 anos, uns 125 mililitros por hora. Ah, ok. Para aquelas entre 6 e 12 anos, sobe para 250 mililitros por hora. E para quem tem 13 anos ou mais e adultos, aí são 500 mililitros por hora. Entendi. Então são taxas para, digamos, comprar um tempo enquanto a equipe avalia melhor o paciente, calcula peso, área queimada. Exatamente, é um ótimo jeito de colocar. São taxas iniciais, um ponto de partida mesmo, enquanto se determina o peso e a superfície corporal queimada, a SCQ. Com esses dados na mão, aí sim a gente ajusta para um cálculo mais preciso. Beleza. E como é esse cálculo mais preciso depois da avaliação? Aí a gente usa fórmulas já bem conhecidas, tipo de Pacland. Um exemplo, você pega 4 ml, multiplica pelo peso do paciente em quilos e multiplica pela porcentagem da SCQ. Isso dá o volume total que a gente estima para as primeiras 24 horas. Agora atenção num detalhe aqui que muita gente esquece ou confunde. Qual? Metade desse volume total tem que ser infundida nas primeiras 8 horas. Mas, e aqui está o pulo do gato, essas 8 horas contam a partir do momento da queimadura, não de quando o paciente chegou no hospital. Nossa, isso muda tudo, né? Quer dizer, se o paciente demorou, sei lá, 2 horas para chegar, essa primeira metade tem que entrar em 6 horas só. A pressão aumenta demais. Exatamente. Essa janela de tempo fica mais curta, o que exige uma taxa de infusão inicial bem mais alta. Mas é super importante lembrar, a fórmula é um guia, né? Um norte, não uma regra de ferro. O que manda mesmo é a resposta do paciente, o que a gente está vendo ali na beira do leito. E como a gente monitora essa resposta? Como saber se o volume de fluido está certo? Nem de mais, nem de menos. Ah, o monitoramento é chave. Tem que ser contínuo, bem de perto. O ideal mesmo é medir um volume de urina, a diurese, hora a hora. Para isso, geralmente se usa um catéter na bexiga. E as metas são claras. Para adultos, a gente quer pelo menos 0,5 ml de urina por quilo de peso por hora. Para crianças, a meta é um pouco maior, 1 ml por quilo por hora. E se não atingir a meta? Ou se passar muito, o que fazer? Boa pergunta. Se a diurese está baixa, pode ser sinal de que está faltando fluido de hiperperfusão. Aí a gente aumenta a taxa de infusão, geralmente algo em torno de 30%. Agora, se a diurese está muito alta, pode ser excesso de líquido.
Aí a gente reduz a infusão, mas tem que ser aos poucos, gradualmente. Outros sinais ajudam, claro, como o estado mental do paciente, o enchimento capilar. Mas fica um alerta importante. Pressão arterial e frequência cardíaca podem enganar bastante em queimados, viu? Por causa da dor, do estresse, nem sempre refletem bem o volume de líquido real dentro dos vasos. Essa parte das armadilhas é crucial mesmo. O guia alerta sobre erros comuns. Quais são os principais, assim, para ficar bem atento? O mais típico é o excesso de líquido na ressuscitação. O estudo Abendstrup deixa um alerta muito claro de que errou a ressuscitação de volume é a maior causa de mortalidade no pós-imediato. E como o excesso de líquido causa tudo isso? Aumenta o volume interno, diminui a perfusão, pode causar necrose folicular, espasmo do coronário, edema pulmonar e choque cardiogênico. O guia recomenda se juntar mais medidas do que só fluido, como fluidoterapia assistida, diurese responsiva e intervenir no paciente com mais graves. Olha, um erro bem frequente é ficar dando bolos e mais bolos de fluido. Um bolos inicial pode até ser necessário, mas insistir nisso pode piorar muito o inchaço, o edema, sabe? E nem sempre melhora a perfusão lá nos órgãos. A exceção é em caso de choque que não responde bem inicialmente. Outro ponto crítico, não dá para esperar o fim daquelas 8 horas iniciais para pensar em ajustar a infusão. A reavaliação tem que ser constante e os ajustes também, baseados na resposta do paciente a cada hora, principalmente na diurese. O objetivo é andar naquela linha tênue, né? Evitar que falte líquido e os órgãos sofram, mas também evitar encharcar o paciente e causar outras complicações. Entendido. Fica bem claro que não é só ligar o soro, né? É um manejo super dinâmico que exige muita atenção. Começa com acesso rápido, taxas iniciais, depois um cálculo mais ajustado e, acima de tudo, esse monitoramento constante e os ajustes finos para manter o equilíbrio delicado. Perfeito, é exatamente isso. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Dominar esse início da infusão é, sem dúvida, vital, como a gente conversou. Mas é igualmente importante estar preparado para reconhecer e lidar com as complicações que podem surgir dessa própria terapia de reposição. Quais são os riscos, né, tanto imediatos quanto mais para frente, de dar muito pouco fluido ou de dar fluido demais? Isso já puxa o gancho para os próximos desafios no cuidado desse paciente.